Ponto final no caso Pedro. BAP e Boto pressionados. Liderança ameaçada. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo hoje falando sobre liderança ameaçada. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, é de graça e você ainda ajuda muito o nosso crescimento. Beleza? E vamos às notícias porque a semana está agitadíssima no Flamengo. E após a derrota de ontem, o Flamengo tem a liderança do Campeonato Brasileiro ameaçada. É isso, meus amigos. Caso o Cruzeiro vença ou empata com o Fluminense, o Cruzeiro ultrapassa o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que fez uma partida muito ruim na noite de ontem diante do Santos e perdeu pelo placar de 1-0 com um gol do Neymar que, na minha opinião, desequilibrou a partida. O time do Flamengo até teve grande parte do tempo da posse de bola, mas, infelizmente, não criou muitas jogadas e não fez com que o goleiro do Santos fizesse nenhuma defesa difícil no jogo. Gente, eu acho que o Flamengo teve muito volume, tá? Mas, infelizmente, não finalizava ao gol. Eu acredito que ontem era jogo para o Pedro, porque Gonzalo Plata finalizava mal, Luiz Araújo finalizava mal, até o próprio Bruno Henrique finalizou mal. O Arrascaeta nem se fala, fez uma péssima partida e, infelizmente, o Flamengo não tinha nenhum reserva à altura do Arrascaeta. Olha, se o Arrascaeta está jogando mal e o Flamengo não tem nenhum reserva à altura, a situação está difícil, hein? Então, o Flamengo hoje tem um grande risco de perder a liderança do Campeonato Brasileiro caso o Cruzeiro empate ou vença o Fluminense. Então agora nós temos que torcer para que o Fluminense vença o Cruzeiro, para que o Flamengo siga na liderança do Campeonato Brasileiro, menos com um jogo a menos. Então vamos aguardar aí o final dessa partida e torcer para que o Fluminense vença o Cruzeiro esta noite. Beleza, meus amigos? Vamos falar agora sobre ponto final no caso Pedro, rapaziada. É isso. Após a derrota de ontem, o Guilherme Flazoeiro fez uma pergunta ao Felipe Luiz que, no meu ponto de ver, foi muito interessante e ele foi muito feliz aí com essa pergunta, né? Onde ele perguntou ao Felipe Luiz se o Boto e o BAP, ou até ele mesmo, Felipe Luiz, não tinha que chamar o Pedro para conversar e aparar as arestas. Olha, Flazoeiro aí até que desta vez tá de parabéns. Excelente pergunta aí do Flazoeiro. E o Felipe Luiz respondeu que o caso do Pedro agora está nas mãos da diretoria do Flamengo, meus amigos. É isso. Rapaz, vou falar aqui as mesmas falas do Flazoeiro. Quem perde com isso é só o Flamengo. Porque a gente viu que na partida de ontem o Flamengo pecou demais nas finalizações e a gente sabe que o Pedro é um jogador que tem muita qualidade nas finalizações e o Pedro é matador. Então, só quem perde é o Flamengo. O Flamengo perdeu a partida para o Santos por 1-0 porque, na minha opinião, não tinha um matador. Como eu já tinha falado antes, Gonzalo Plata finalizou mal o jogo todo. E o Felipe Luiz não trocou. É inadmissível o Felipe Luiz dizer que o forte do Matheus Gonçalves é na ponta direita. Ele podia muito bem trocar o Luiz Araújo de lado e botar o Matheus Gonçalves para jogar no lugar do Plata e o Bruno Henrique centralizado. Ele não podia ter feito essa experiência no jogo de ontem? Poderia, né? Mas não fez. Por quê? Eu acho que o Felipe Luiz não gosta muito de trabalhar com garotos da base do Mengão. O Alacian tá tendo oportunidade porque tem sido bem, tem entrado bem, tem feito gols, né? Jogou bem o Mundial, mas nem sempre o garoto vai brilhar. Então, Felipe Luiz, para mim,
é o grande culpado da derrota de ontem. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e ver que tomara que o Flamengo volte aos trilhos e consiga vencer o próximo jogo para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Beleza? Vamos falar agora sobre José Boto e Bappe pressionados, meus amigos. É isso. O presidente do Flamengo e o diretor de futebol estão muito pressionados pela torcida rubro-negra e por grande parte de membros do Conselho Deliberativo do Flamengo, meus amigos. Isso porque a janela de transferência já abriu desde o dia 10 e até hoje o Flamengo não apresentou nenhum reforço para a temporada, meus amigos. É isso. O BAP, que na campanha política aí para eleições de presidente do Flamengo, ele criticou demais a antiga diretoria e disse que não iria levar o tempo que eles levavam para apresentar um novo jogador. Eles estão fazendo a mesma coisa, meus amigos. O BAP está fazendo a mesma coisa que a diretoria atual. A janela abria, aí sim eles iriam correr atrás de jogador. O único jogador perto de assinar com o Flamengo era o Mike Johnson, que o Flamengo desistiu da contratação, até porque o jogador não tinha números para jogar no Flamengo. Então, o José Boto e o BAP estão sendo muito pressionados, até porque o José Boto não conseguiu fechar nada até agora. Apenas especulações, apenas cortina de fumaça. E eu volto a dizer o que eu falei alguns vídeos atrás. O José Boto, meus amigos, está tendo a primeira experiência como dirigente de um clube grande. Porque o José Boto, nos clubes por onde ele passava, por onde ele passou, era apenas um membro do scout. Ele não era o cara que fechava as contratações. Não era o cara que negociava. O primeiro clube que o José Boto está tendo essa missão, e é uma missão difícil, é no Flamengo. Aí eu pergunto, como que o BAP dá uma missão uma missão como essa, para um cara inexperiente? Então, o BAP e o Boto estão sendo muito pressionados para que apresente reforços à altura do Flamengo. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e que eles tragam logo reforços para o Mengão, porque o Flamengo está precisando muito de um homem de criação, de um jogador que tenha a mente do Arrascaeta e a intensidade que o Flamengo precisa. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!